basicamente sobre a noção de gêneros literários e a gente vai estar falando também sobre, basicamente, sobre a noção de indústria cultural, certo? Que vai ser uma interpretação que está ligado, basicamente, à escola crítica, que é de Adorno e Horkheim, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre essa ideia de gênero, certo? E para se falar sobre essa ideia de gênero, é fundamental falar sobre a noção de literatura, propriamente dita. Então, o que acontece? Desde que surgiu a escrita, certo? Basicamente, houve a necessidade de se classificar os tipos de produção que o homem realizou, certo? Então, o que acontece? Se procurou distinguir os tipos de texto, os tipos de formas de contar história ou narrar, entre outras coisas, certo? Assim, você deve ter aprendido em português, basicamente a diferença entre o estilo literário e o estilo não literário, certo? Então, hoje, se a gente fosse usar um termo que digamos assim, mais recorrente, os textos, por exemplo, de história, artigo científico, informações que estão no remédio, esse tipo de texto são textos que são considerados não literários, certo? Que são textos de caráter informativo apenas. Então, eles são textos, porém, eles não têm o caráter propriamente literário, eles têm o caráter só de informar um determinado tipo de coisa, certo? Então, o texto literário ele teria a característica diferente desse texto propriamente informativo e ele teria uma noção propriamente, certo, de arte, digamos assim, uma ideia de ser um conteúdo recriado. É importante dizer o seguinte: a primeira classificação que a gente tem, por exemplo, desse tipo de coisa, de texto, ela vai ser elaborada pelo Aristóteles, certo? Esse autor aqui, que é a poética propriamente do Aristóteles. Então, o Aristóteles ele vai tentar procurar apresentar quais são os tipos propriamente do que seria considerado literatura. E ele vai colocar três tipos propriamente: o estilo épico, certo? Ou narrativo, o estilo basicamente ligado à, à lírica, certo? O texto lírico. E por último, o estilo dramático, certo? Texto feito com objetivos propriamente para ser representado em um teatro ou coisa do tipo. Então, essa vai ser a distinção que vai estar na base propriamente dita do Aristóteles. Só que é importante dizer o seguinte, tá? A noção de arte, de artista, é uma noção propriamente muito recente, certo? Ela vai datar literalmente do romantismo, tá? Então, as pessoas que lidavam propriamente com o que nós chamamos de arte hoje em dia, não necessariamente elas tinham essa característica de artista. As artes na Grécia antiga, né, ou melhor dizendo, aquilo que era considerado como papel daquele que produz o texto literário não necessariamente trabalha com essa ideia de arte. Isso é algo que eu vou falar depois, quando eu vou falar sobre a ideia da indústria cultural, sobre isso daí, tá? Eu não vou entrar nisso agora, mas é só para vocês saberem disso. O conceito de artista é um conceito recente, é um conceito que basicamente vai surgir ali a partir da escola romântica, tá? Então, em filosofia, a gente não vai ver as escolas literárias. Esse não é o nosso interesse. Nós não vamos estar falando sobre isso, não é interessante para nós. A disciplina de português vai estar pontuando quais os tipos de escola, certo? Então a gente vai trabalhar simplesmente com os gêneros literários, as formas de se produzir um texto, quais são as diferenças dela. E hoje eu vou estar falando basicamente do primeiro gênero, que vai ser o gênero épico. Mas antes de falar disso, é importante focar uma coisa. Nas aulas do primeiro ano do ensino médio, certo? Uma coisa que eu deixei bem claro é que a poesia ela tinha um papel educativo. Quer dizer o seguinte, a maioria dos textos propriamente, no primeiro momento escritos, eles vão ser textos propriamente poéticos, textos ligados à poesia. Então a poesia ela vai ter um papel na produção artística muito importante, certo? Um papel extremamente importante, certo? Então o que acontecia? Por que isso acontece?
Porque basicamente uma boa parte da população, no primeiro momento, ela não lê, ela não tem acesso propriamente às narrativas, certo? A qualquer tipo de coisa ligado a isso, através da escrita, certo? Não é fácil escrever um texto na antiguidade, tá? Então, o que acontecia? A forma que elas teriam acesso propriamente dita está ligado a elas participarem, se reunirem e no caso da Grécia Antiga, já que a gente está falando das divisões do Aristóteles, o poeta de Aedo. Então, o poeta de Aedo, basicamente, é um poeta que ele anda pelas várias cidades e ele narrava em suas poesias determinados assuntos que estavam ligados a os deuses, ou por aí vai. Então, o gênero mais antigo que nós temos vai ser basicamente o épico, certo? O gênero épico é o gênero onde você tem algumas características fundamentais. Primeiro, o gênero épico ele apresenta uma poesia que não tem como foco o poeta, certo? Aquele que está narrando basicamente essa história, falar sobre seus sentimentos pessoais, certo? A poesia épica ela tem como característica narrar uma determinada situação objetiva. E ela tem como assunto, basicamente, situações especiais, situações, digamos assim, que não são de todos os indivíduos. Então, a poesia épica é uma poesia que ela vai estar ligado, esse gênero literário chamado de épico, vai estar ligado a, basicamente, você apresentar uma história de um evento extraordinário, seja uma guerra, seja uma determinada situação onde há um herói envolvido, certo? E o personagem principal dessa noção propriamente de gênero épico é um herói ou um determinado grupo de pessoas que faz esse efeito extraordinário. Tudo bem? Então a primeira coisa que é fundamental entender, a poesia épica, ela não tem como objetivo narrar os sentimentos do poeta. Ela tem como objetivo narrar um determinado evento extraordinário, ações extraordinárias de um indivíduo ou de um grupo. Tudo bem? Segunda coisa, a poesia épica, evidentemente, ela é escrita em poesia e ela dá foco ao que? A ação desse indivíduo ou desse grupo. Tudo bem? Então, o poeta, ele basicamente, ele está presente em propriamente todo o texto, certo? O personagem está ali, ele fala sobre todos os eventos, ele tem acesso a todos os eventos, até porque é ele que narra um evento que já ocorreu, certo? Isso é uma outra característica do épico, ele está narrando algo que já aconteceu. O poeta não está propriamente participando daqueles eventos, certo? Se ele participou, ele já fez aquilo, tudo bem? E esse estilo de poesia, ela vai ter como uma característica que é fundamental entender, é que ela não tem como caráter, ela não é uma aventura. Então, hoje em dia, quando a gente pega os textos, os livros, que contam algum evento extraordinário ou narram coisa do tipo, é simplesmente com o objetivo de lazer, certo? E isso é importante entender. Não existe a ideia, a poesia no primeiro momento, quando ela surge, certo? E quando o Aristóteles faz a sua diferenciação, os tipos, certo? Propriamente de gêneros, não existe a noção, a ideia propriamente, como nós temos, de lazer como um tempo livre para você descansar ou para você ver, simplesmente esquecer da vida, do trabalho, dos problemas que a gente tem. As pessoas, quando elas sentam e ouvem o poeta, elas estão procurando, na verdade, conhecer, ela tem uma experiência propriamente religiosa e política. Então, o épico ele tem um caráter, certo, de apresentar um tipo de modelo, certo, de como as pessoas devem se comportar. Então, o épico ele tem uma característica educativa. Ele não é um texto de aventura. Ele não é um texto de aventuras inventadas, digamos assim. Ele não é um texto por lazer, mas basicamente ele é um texto com o objetivo de educar as pessoas,
mostrar para elas um determinado modelo do que é certo, do que é errado, certo? E propor uma educação para formar os indivíduos. Então, os primeiros textos épicos, como a Ilíada e a Odisseia, e vai haver outros durante a história, certo? Vou falar dos principais, mas eu posso citar alguns aqui. O Inferno de Dante ou Divina Comédia do próprio Dante, certo? Os Lusíadas de Camões, e vai ter outros textos também, eu não vou entrar tanto nisso. Eles são textos que eles não têm essa característica de ser simplesmente uma narração de uma aventura, mas é um texto que mostra um modelo de herói ou de um grupo, certo? Que tem um determinado ideal coletivo e que procura, certo? Fazer aquele ideal valer e tem um caráter de formação nacional. Então, o papel do poeta no épico não é um papel, certo, de um escritor que escreve histórias de aventura. Isso é fundamental entender. É um gênero que tem uma característica muito séria, digamos assim, tá? E a poesia propriamente épica, ela vai ser escrita, basicamente, ela é um texto de poesia que não são textos pequenos, são textos muitas vezes muito longos, certo? Essa é uma outra característica do épico também, da poesia épica, que é o que? São textos são longos, certo? E o foco do texto desses textos é a narrativa sobre eventos objetivos e não do que o personagem ou ele sente ou o poeta sente, certo? Esse não é o foco dessa poesia, ela não narra isso. Quem vai se preocupar em narrar, em apresentar propriamente os sentimentos, digamos assim, ou narrar uma determinada concepção de sentimentos, vai ser basicamente a poesia lírica, que a gente vai falar depois, tudo bem? Então, o objetivo dessa aula era só falar sobre isso, tá? Eu vou deixar algumas citações aqui embaixo sobre a visão do que seria a poesia épica, alguns exemplos, alguns livros que trabalham com isso, porque é um livro que é um gênero, se a gente fosse dizer que quase que literalmente desapareceu, certo? Tá ligado a circunstâncias históricas que impossibilitam você escrever um épico hoje em dia, certo? Isso eu vou falar depois, como a gente entra, vou discutir sobre romance, tá? Mas é só isso.